Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do UW Talks. Hoje temos aqui um convidado especial. Eu sei que digo sempre isso, mas hoje de facto é um convidado especial. Ainda falávamos há pouco, já nos conhecemos há cerca de 14 anos. O Filipe e tem vindo a ser e sempre foi uma referência para mim em várias áreas. Há bocado comentávamos isso, está metido em 50 mil associações e é sempre uma pessoa sempre muito ativa do ponto de vista da cidadania, digamos assim. Hoje o tema que nos traz aqui é uma área mais, digamos assim, talvez não tão comestível ou tão direta ou tão acessível a toda a gente, mas é uma área que consideramos muito importante, que é a área da corrupção e da fraude. É uma área que o Filipe tem desenvolvido e se tem desenvolvido no fundo profissionalmente nessa área e, portanto, achamos que é pertinente trazer esse tema aqui ao nosso fórum e quem mais do que o Filipe Pontes para falar sobre isso. E convidava o Filipe a apresentar-se um bocadinho e a explicar um bocadinho o seu percurso e aquilo que faz e como é que veio parar aqui à área da fraude e da corrupção. Muito bem, obrigado Marco por me convidares e obrigado também à oportunidade que estão-me de falar e de, enfim, utilizar esta plataforma que é também uma forma de comunicação hoje em dia cada vez mais eficaz e se for eficaz um pouco para quem ouvir qualquer coisa sobre este tema, tanto melhor, farei o melhor possível para ser mais comestível o tema. Bom, vou então-me apresentar, quem sou eu? Portanto, Filipe Ponte, eu tenho 43 anos, trabalho há 22 anos na área da auditoria, externa, interna, forense, já vou explicar um bocadinho o que é forense, que é talvez aqui o tema que nos traz mais. O forense é muitas vezes associado ao crime, à criminologia, portanto eu não faço autópsias, né? Já fica... Aquela coisa das séries americanas. Das séries americanas, sim. Cá em Portugal já não temos, tínhamos um guru, o Pinto da Costa, eu não estou nessa área. As únicas autópsias que eu faço são do ponto de vista financeiro e pronto, mas no fundo há um crime por trás, ou não, e é isso que cabe-me a mim investigar, e daí o forense é muitas vezes confundido. Portanto, eu trabalhei sempre nos temas de auditoria, controle, como bem me apresentaste em termos genéricos, e o que aconteceu basicamente, e foi nessa altura que nós nos conhecemos há 14 anos, foi depois de trabalhar em auditoria externa, portanto certificação de contas, a confirmação, enfim, numa das Big Four, naquilo que acaba por ser um lugar comum para quem sai naqueles cursos de finanças e gestão, a escola a primeira escola. Depois tive o encantamento da banca, onde trabalhei vários anos, enfim, uns anos que atravessaram várias coisas, umas muito boas, umas muito más, Lehman Brothers e falências e BPNs em Portugal e outros bancos, e BES também, e eu estava num processo de alteração e de introspeção sobre o que fazer à minha carreira, para diversificar. Não gostava de ser muito das áreas de controle, mas pensei em fazer então estudar, onde nós nos encontramos, numa bela escola de gestão de Portugal, e efetivamente aí durante essa escola pensei em mudar a minha carreira, não sabia se tinha oportunidades para isso ou não, e isso culminou até com a tese de mestrado dedicada ao tema da banca e, portanto, para enterrar o assunto de uma vez, não foi totalmente, porque continuei no setor financeiro, mas virei então, nessa altura, abrir olhos a outros temas. Uma das oportunidades que tive, decorrente também, estou convencido, dos estudos que fiz foi trabalhar fora de Portugal, outra cá em Portugal, na banca, e havia uma oportunidade no setor segurador, muito especificamente na área da fraude. Eu já tinha tido algum contacto com a fraude, e de facto as investigações entusiasmavam, porque saem fora do formato normal, do trabalho de auditoria, que segue um determinado procedimento, porque têm mais imprevisibilidade, são mais desafiantes e realmente pareceu-me muito interessante. Isto coincidentemente, e daí sempre o paralelo, que não pode ser segregado, eu sempre tive uma participação muito ativa cívica, desde muito jovem, desde a Associação de Estudantes, política, de uma autarquia, e portanto mantenho hoje ainda uma ligação autárquica, sou Presidente da Assembleia de Freguesia onde vivo, no Parque das Nações, em Lisboa, portanto eu mantenho sempre essa ligação, mas sempre vi muito numa ótica cívica, ou seja, nunca numa exclusividade de carreira, nunca vejo isto numa perspectiva carreirística, digamos assim, com tudo de bom e tudo de mau que isso tem, mas se isso for um sinal e uma forma de poder influenciar a sociedade de alguma forma, então vamos lá, pronto. E comecei a ver, portanto, em termos de profissionais, esta possibilidade de trabalhar na fraude, numa altura em que nós estávamos a ser resgatados, o país, aliás, as nossas aulas nessa altura eram sempre brindadas com o país estava quase a ser resgatado, nós queríamos salvar, nós próprios também escrevemos um livro para tentar salvar Portugal e para tentar dar ideias para resgatar Portugal, e portanto esse pensamento que já estava cá dentro e que era normal, cívico, de intervenção, tinha sempre uma barreira com a parte profissional e se calhar nesta altura, há 12 anos, começou-se a fundir, ou seja, eu vi a possibilidade de juntar aquilo que já era a minha convicção e os meus princípios
e a minha forma de ver a vida, com a possibilidade de também poder fazê-lo profissionalmente, conjugando. Pronto. Isto é de facto o que explica ter chegado aqui. Portugal estava a ser resgatado, tínhamos tido problemas no setor financeiro, portanto eu estava um bocadinho em luto com a banca, com o meu gosto, com a minha paixão na banca, e o país também estava a ser resgatado, portanto os temas da fraude, e ponho já aqui o dedo na ferida, tornam-se mais importantes em períodos de conjuntura adversa. Claro. Pronto, por isso é que estamos aqui hoje a falar em 2023, porque vemos também nuvens de fumo à frente. Quando os tempos são de bonança é mais difícil enquadrar estes temas. E portanto, nestes últimos 12 anos, diria então, enfim, filo de uma forma muito entusiástica, enfim, por várias formas. Associação, intervenção, publicações escritas, aulas, muita docência também pós-graduada para partilhar e trazer e levar sempre conhecimentos a outras pessoas. E com a parte profissional, que é o meu eixo central. E, portanto, daí sempre esta ligação. Portanto, hoje em dia, em 2023, acho que o tema volta a ser tema porque, pelos piores e pelos melhores motivos. Pelos piores motivos porque, de facto, o país está... Nada se resolveu, nada se resolveu. Ficamos, a questão é está essa. por resolver. E pelos bons motivos, porque há cada vez mais, e tu és uma das pessoas que também teve essa sensibilidade, olham para isto de uma forma mais interessante, não é um tema subterrâneo. É um tema que já começa a ter... É um tema, eu acho que está em cima da mesa para as empresas, para quem... Porque é assim, no limite, para quem investe, para quem é empreendedor, para quem está na sociedade com o seu negócio, com negócios, porque na verdade pode ser uma coisa que afeta internamente o negócio que a pessoa tem, mas é uma coisa que no fundo é um fenómeno que nos afeta a todos. Porque mesmo quem não tem empresas e quem só trabalha para outras empresas também é afetado, porque isto colando aqui, obviamente que isto tem a ver com muita coisa, mas porque é que é uma das questões que se pergunta sempre, mas porquê é que Portugal não cresce? Não é? Porquê é que não há crescimento económico? Ou antes disso, então porquê é que não há melhores salários? Não há melhores salários porque a gente só consegue pagar melhores salários se formos mais produtivos e tivermos mais crescimento. Claro, a ti, qual é que é uma das razões para as quais a gente não consegue crescer como cresce a Dinamarca ou como cresce a Suécia e não sei o quê? Uma das causas que é sempre mandadas para a frente nesse caso, e tu sabes isso tão bem ou melhor que eu, é a questão do nível de corrupção e de fraude que existe, que se calhar subterrâneo ou não, mas que existe, que está implícito. Sim, isso é de facto, eu vou pôr aqui 2 ou 3 números em cima da mesa também para vermos a dimensão, que é, isto afeta-nos a todos, somos todos portugueses, cidadãos, todos pagamos impostos. Portanto, olhando para os números do país, são números do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, que eu faço parte e que publicamos todos os anos um número, nós temos cerca de 35% do valor, comparando em termos de PIB, que está considerado e contabilizado como economia não registada. É estimado como economia não registada. O que é isto de economia não registada? Efetivamente não é tudo corrupção e fraude, atenção. Estamos a falar simplesmente daquilo que não passa a fatura, que não é, pode ser, vamos ser bons, o autoconsumo, por exemplo, temos uma quinta, plantamos e consumimos, aí é uma economia não registada. Tem no autoconsumo, mas aí tudo bem, pagou-se as sementes, comprou-se, enfim, o autoconsumo é a subsistência, mas depois tem a versão menos bonita, digamos assim, que é a contrafação, que a gente compra objetos contrafeitos, é a economia não registada, por exemplo, enfim, quando não passa recibo, ou passa recibo, é aquela economia que não pode passar, porque a fonte e a origem tem origem duvidosa, é branqueamento de capitais, e portanto o valor estima-se sejam 35%. Este número há 8 anos era de 27%, o que já é preocupante. Portanto, reparem, estamos a falar num país que neste momento tem cerca de 240 bis de PIB. O que é este valor? É qualquer coisa como 5 ou 6 orçamentos só do Ministério da Saúde, só para terem uma noção. Portanto, daria para melhorar muito aquilo que a gente considera que não está bem, por exemplo, na saúde, se houvesse essa receita em termos de impostos. Portanto, há preocupações agora aqui. O problema da saúde, isso é um parênteses, mas isso é a minha opinião. Sim. O problema da saúde não é só o dinheiro, mas não também é a organização. Mas isso não é só da saúde. Não é só dinheiro, porque se fosse só dinheiro... Se fosse só dinheiro, estava... Nos últimos anos, tiravas dinheiro para lá e resolvias o problema. O problema mas é verdade, a questão... A economia paralela, de facto, é um problema grande, que ainda subsiste, foi muito combatido, se calhar, desde da automatização, ou do processo de automatização que teve... a partir de 2004, 2005 teve uma grande força a nível da autoridade tributária, melhorámos muito a esse nível, a fuga aos impostos tornou-se muito mais difícil, mas o que é giro, não tem graça nenhuma, mas o que é interessante é que pelo facto de
de teres uma máquina fiscal mais eficiente não te reduziu a carga fiscal, pelo contrário. Pois, isso era o brinde que nós merecíamos. Não, e ainda, a questão é essa, né? ainda bem que introduz isso, porque de facto é verdade. Nós, enquanto cidadãos, a forma como vimos, por exemplo, numa simples preenchimento de uma declaração de rendimentos, em 2002, 2003, os primeiros anos que eu trabalhei por conta de outra, e o desrespeito que era de optimizar, aquilo que chamamos de optimizar, que era pôr os valores todos máximos, que havia essa ideia para maximizar o encaixe fiscal ou o retorno fiscal, e a forma como se passou a respeitar, a ter mais respeito a partir de 2005, enfim, além de ser personificado, enfim, na liderança, nas que passaram por lá, mas lembro, por exemplo, do Dr. Paulo Macedo, que fez um trabalho, será uma referência sempre, né? Isso faz-nos perceber, por esse exemplo, e a atividade tributária é um exemplo grande, que a mesma organização, com pessoas diferentes e com processos diferentes, pode funcionar. E tivemos outro exemplo, mais recente e até engraçado, já na pandemia, não na crise da pandemia, mas na crise da chamada Troika. Em 2013 fizemos o e-fatura. O e-fatura, enfim, na altura julgo que o Estado de Estado chamava-se Paulo Núncio, julgo que sim, que introduziu o e-fatura, ao princípio ridicularizado, porque o prémio era os carros, porque andávamos aqui, então vais pedir fatura, era jocoso no grupo de amigos quem era o primeiro. Hoje em dia eu vou almoçar com toda a gente pede, geralmente. Mudou um bocadinho a tradição. Sim, mudou. E pior, aquilo é uma ferramenta, eu falo isso quando tenho a oportunidade, ótima para detecção de situações irregulares, por muito ou mal. Para combater a parte da economia paralela, que havia muito na restauração, a gente sabe, eu não tenho daqueles restaurantes, sim, eu também. Quer dizer, não vou a tantos como certos municípios, certos certos presidentes camarários não vou a tantos como essas pessoas, mas também vou a alguns. Nem se calhar com esse cardápio, pronto, não chego a esse nível, mas vou a alguns restaurantes. Normalmente peço sempre fatura, mas pronto, obviamente tenho esse hábito, já tinha esse hábito, mas isso é o que tu dizes, é verdade e é importante. Isto no fundo acaba de estar tudo ligado, ou seja, a questão, se a máquina se torna mais eficiente, faz com que nós também... Isto é um hábito, a gente depois pede uma fatura, é um hábito. Aliás, toda a gente, isto é curioso, até acaba de ser ao contrário. Tu vais a um sítio qualquer e as pessoas, toda a gente pergunta se tu queres fatura. Sim, às vezes até diz, olha, então... Quero fatura, o contribuinte. Ou seja, as pessoas são educadas, digamos assim, no seu trabalho, informadas nesse sentido de pergunta sempre ao cliente se ele quer fatura. Em qualquer lado onde tu vais. Não estou a falar só nas grandes empresas, vais uma empresa, um quiosquezinho, comprar um jornal e a pessoa pergunta, quer fatura. E essa mudança de paradigma tem outra vantagem, é que nós somos um bocadinho autofágicos às vezes em relação a Portugal, mas por exemplo Espanha aqui ao lado copiou-nos. E reparem, nós até somos um bocadinho, às vezes... Mas aí somos a referência. Somos a referência. O trabalho que o Dr. Paulo Macedo fez na AT e a parte fiscal. A nível tecnológico, é uma referência absoluta no mundo todo. Quando em Portugal se falou, nessa altura, quando se falou, isto é uma pergunta até que eu costumo fazer, talho foi é curioso, que eu pergunto às pessoas e as pessoas quase nunca acertam, que é, a pergunta é esta, qual é que foi o primeiro país do mundo a ter a entrega de uma declaração fiscal de rendimento, a declaração de IRS, entregue de forma eletrónica? Pergunto isto às pessoas. Não sei se tu sabes qual foi o primeiro. Não sei se será Portugal, mas... Não, foi o segundo. Foi o segundo, pronto. O primeiro foi o Brasil. Foi o Brasil, ok. O primeiro foi o Brasil. Normalmente a resposta que mais dão é Estados Unidos. Pois. Pronto, que é aquela coisa Estados Unidos, ou tipo Coreia do Sul, ou Japão, pronto, que é aqueles países tecnologicamente... Mas não foi, ou seja, foi o Brasil. O Brasil nisso também está relativamente bem avançado. E Portugal está na linha da frente nessas questões ou seja, a interação que tu hoje em dia tens, conhecer um bocadinho aquilo que é, por exemplo, e estou a falar nisto, não posso falar, por exemplo, de obter uma certidão permanente de uma empresa, uma coisa tão simples como isso. Tu vais a muitos países europeus e que isso não é possível. Tens que obter o papel, ainda tens que ir lá... Fazer o requerimento à mão. A Espanha nisso está mais atrasada que Portugal, nesse tipo de processos. E, portanto, vai de conta aquilo que tu estás a dizer. Nós, de facto, temos aqui... E a economia paralela em Espanha também é um problema que eles identificam como um problema grande. Também é um problema. Não é só em Portugal. Também é um problema. E só para culminar, realmente, também há uma coisa aqui interessante, é que mudou a nossa perspectiva em relação à AT. E atenção, estes últimos 10 anos, que esta medida tem 10 anos, mudaram várias vezes de governo, melhorou-se, optimizou-se os prémios, a premiação hoje em dia é certificados a favor, e portanto, até sou levado a acreditar que é poupança a longo prazo, portanto, melhorou, mas alargou-se categorias como benefício, portanto, mas sempre com a mesma base, sempre com o mesmo princípio.
portanto... estruturalmente manteve-se. Estruturalmente manteve-se. Uma alteração, E isso é porque era gozado na altura, afinal. Sim, aquilo que era gozado já tem 10 anos. E, portanto, e é uma boa medida. Portanto, e é a principal ferramenta, agora estou aqui, a detecção possível de fraudes que se pode ter. Porque melhor que ter 50 ou 100 inspectores tributários a fazer a investigação é ter 5 milhões ou 10 milhões de pessoas, é mais barato. O Estado é muito mais eficiente e mais barato. A fazer o trabalho deles, porque vão ao café, porque não põem, porque há uma fatura que algum vai e depois vai lá registrar manualmente e que gera não é um falso positivo. Tu vais a um café hoje em dia, nem é concebível, pelo menos não tenho os cafés que eu frequento, que não são muitos, que eu não bebo café, portanto tenho essa vantagem. Mas tu vais a um sítio qualquer, comes um bolo, bebes um sumo, não sei o quê, vem sempre ou seja, a fatura vem sempre. Isso não é ou seja, eu acho que isso já nem é sequer uma questão, tornou-se normal. E era ridículo há 10 anos. Era ridículo. Portanto, isto é engraçado. Portanto, havia sítios que tu pedias fatura, não te tratavam mal, não tratavam mal, cara, sim, faziam mal cara, então agora o que é que... Fatura, então mas para que é uma fatura de um bolo? Não fazia sentido, hoje em dia qualquer coisa dá-te uma fatura. Às vezes é pequenos, e estamos a falar de uma coisa de uma década, uma pequena alteração que tem um grande impacto. Portanto, isto é possível mudar, a mesma organização, que é a AT, mudando a liderança, e hoje em dia até já foram outras lideranças a seguir, mas manteve a espinha dorsal e está lá. Portanto, o mesmo mudou, às vezes o não mexer é melhor. Não mexer, pronto. Isto pode acontecer também em relação a Portugal, é o mesmo país, mas porquê é que a gente não pode ver isto de outra forma? Porquê é que não podemos ver isto de uma perspectiva mais otimista, com Portugal, isto é sempre assim, então. Porquê? Estamos condenados. Eu acho que isto é tudo possível. Portanto, fomos copiados nesta ferramenta aqui por Espanha e podemos servir de exemplos para outros. E de facto, isso é verdade do ponto de vista do cidadão. Mas também, em relação às empresas, a fraude, falando aqui também no nome, para a gente dizer, afeta-nos no bolso, e depois a gente estava à espera, então a gente agora, como denunciámos todos, pagamos todos mais impostos, e efetivamente pagamos, olhámos para a receita fiscal e neste ano batemos recordes, portanto, todos os anos a bater recordes. Então qual é o brinde? Qual é a devolução de impostos que nós temos? Né? Pois uns partidos querem mais depressa, outros querem mais devagar, outros não querem. Pronto. Não podemos nos escamotear que o país, apesar de ser um bom exemplo de modernização em termos de administração pública, também tem hoje um número de funcionários públicos que nos últimos anos cresceu bastante, portanto há que compensar essa receita. Agora, isto não é um problema só dos cidadãos, os cidadãos têm a expectativa de redução de impostos figurada, mas é um problema também das empresas. E como é que é das empresas? Estima-se que cerca de 10% de todos os negócios tenham, em termos gerais, a chamada fraude ocupacional, que é aquela fraude do dia-a-dia, não é provavelmente um grande esquema de Ponzi, ou não é preciso ser nenhum Madoff, nenhum caso daqueles mais graves que a gente ouve falar, ou que vê umas séries entusiásticas na Netflix, e eu também gosto de ver, mas estamos a falar em pequena perca do nosso negócio, que depois somando vai dar. Portanto, isto também afeta as empresas. 10% eu diria que em qualquer receita da empresa é um tema. Se aqueles 10% não se perdessem e fossem para os cofres, seja dos acionistas, da administração, seria bom. Portanto, isto afeta as empresas, afeta os cidadãos e afeta todos. E se tu me perguntares porque é que isto acontece, ou porque é que isto pode acontecer e há esta ligação entre a conjuntura negativa e aumento da fraude, às vezes quando fazem esta pergunta, eu tenho tendência a dizer, como toda a gente pode aceitar, e acho que é comumente aceito, que há aqui uma ligação também ao poder político, claro. Há uma contaminação entre o Estado do país, quem nos governa, ainda agora falámos a brincar da administração local, do Presidente de Câmara, de uma atitude que está aqui mais fresca, que contamina o país, porque nós achamos assim, então mas se aquele faz aquilo, eu pequenino cidadão comum, também como é que é? Não posso fugir? Então, mas, e essa contaminação é o exemplo. Mas vai quebrando o mais basilar princípio que é de uma administração pública, que é a solidariedade. Porque nós sejamos mais de direita ou mais de esquerda, defensamos melhor uma economia de administração central ou uma economia de mercado, temos que reconhecer o papel do Estado aqui no meio como importante. E isso tem um princípio de solidariedade. Quando pagamos a segurança social, quando pagamos os impostos, esperamos que o dinheiro do bolo, aliás, nós hoje em dia fazemos a nossa declaração de rendimento e depois vê o gráfico circular a dizer isto vai para estradas, vai para a educação. E o cidadão comum, olha, como eu, diz assim, bom, o queijinho da educação não conta porque as minhas filhas estão no setor privado. O queijinho da saúde pouco ou nada conta porque tenho seguros privados e utilizo esse benefício. Mesmo o queijinho do welfare state perfeito, que seria a segurança social, eu digo assim, bom, mas também trabalho no setor segurador, provavelmente vou receber uma parte em fundos de pensões. E portanto nós vemos defraudada a expectativa daquela que depositamos, porque se dizem que os impostos vão para ali, e se eu daquela parte do queijo não vou buscar nada, então
fica. Portanto, essa quebra de confiança é muito preocupante. Pronto. E nós aqui temos que ver aqui como é que podemos travar isto. Portanto, isto afeta as pessoas, afeta o país e afeta as empresas. Mas é possível mudar a forma como o país vê o AT, e falámos um bom exemplo, também é possível mudar a forma como a gente vê as empresas. Pronto. E exemplos disso são importantes nós vermos. Por exemplo, o setor financeiro, no início deste século, quando eu comecei a trabalhar no setor financeiro, havia aquela ideia imaculada que não havia fraude. O setor financeiro é à prova de bala. Porque se nós procurarmos biografia do século passado, há o Banco Alves Ribeiro, um caso havia a Dona Branca, na década de 80 e 90, portanto, o esquema Ponzi, não é, dos 10%, que aquilo depois chegou um dia que já não havia, o esquema piramidal, não é? E não temos assim muitas referências. Os bancos juntavam-se, separavam, mas era a forma de manter o status quo à prova de bala. Hoje em dia já não, há uma sensação da debilidade da banca, e neste ano tivemos 2 ou 3 falências de bancos americanos, enfim, de pequena dimensão, mas comparando com... pequena dimensão mas cá, muito grande se fossem cá. Portanto, há aqui uma forma diferente de ver, ou seja, já não há respeito pelos órgãos de soberania, se calhar como havia antigamente, por medo, se calhar, não é? noutros tempos, noutras senhoras, e também já não há aquele respeito pelo setor financeiro como havia antigamente, porque... já não é uma vaca sagrada. Não é uma vaca sagrada, pronto. E isto também muda aqui um bocadinho, porque o que é que aconteceu? Tal como é fatura, todos nós hoje em dia pensamos mais sobre o assunto e escrutinamos mais, portanto ganhamos todos com isso. Somos mais desconfiados, não sei, mas pelo menos temos formas de... Sim, mas somos clientes mais informados, porque todos nós somos clientes da banca, não é? A banca é, como todos nós pagamos impostos, todos, quer dizer, pronto, a maior parte paga, também acho que temos que exigir, temos esse direito de exigir e olhar para o tal queijinho, aquele exercício que tu fazias. Um banco presta-me um serviço e eu, quanto mais informado tiver, melhor cliente no sentido de exigente, porque um cliente exigente, mas leal, é um bom cliente. Eu também tenho, eu também vejo a mesma coisa ao contrário, porque eu também tenho clientes e acho assim, um cliente que me diz a verdade, olha, tiveram mal aqui ou ali ou lá, mas quando é preciso, há um determinado serviço num nível um bocadinho mais elevado e o cliente, não, estou disposto a pagar, quer é ter um bom serviço ou quer ter aqui um bom parceiro, um bom estudo ou o que for. No caso da banca é a mesma coisa, e aquilo que tem acontecido, isso eu tenho notado também um bocado aqui na minha vivência, é um bocado isso, e mesmo com pessoas que estão do lado da banca e que conheço, é que o nível, de certa forma, obviamente há sempre casos extremos, mas em média o nível do cliente da exigência tem subido. Se calhar não tanto como aquilo que nós dois eventualmente acharíamos que era possível, e isso tem-se notado, por exemplo, na questão da... Quer dizer, está-se a notar agora na questão das taxas variáveis e na informação, no impacto que isso tem agora na vida das pessoas. Sim. E se calhar as pessoas, quando fizeram... Não é que o banco agora não seja obrigado, eu acho que a gente de até falava sobre isso. O banco agora é obrigado a dar informação que não tinha que dar há 25 anos atrás, ou há 20 ou há 10, já tem que dar. Né? Tem lá a famosa FINA, que tem que dar a informação toda e não sei o quê. Agora é preciso educar as pessoas, aqui o trabalho se calhar foi um bocadinho ao contrário do que foi na AT. Agora as pessoas todas pedem fatura, pronto, já sabem. Tem que se habitar todas a ler a FIN e a perceber o impacto, por exemplo, que uma taxa variável pode ter no financiamento. Sim. Isso é muito importante, porque é isso é que faz com que, quando chega a uma altura destas, porque isto vai sempre haver ciclos, se cada daqui a 20 anos vai haver um ciclo igual outra vez, vai descer e depois voltam a subir, e a malta não pode fazer as contas com base na taxa quando ela está no mínimo. Sim. Tem que fazer as contas com base naquilo que pode ser se ela estiver no máximo. Sim. O que tu dizes faz muito sentido muda, e a gente diz assim, mas isto comparado com o que havia há uns anos, há muito mais informação, há muito mais transparência. É verdade. Isso é verdade. Mas isto encruza aqui também com um tema que eu também, rapidamente, quando comecei a estudar este tema, percebi que estão intrinsecamente ligados e que se calhar também diz bastante respeito, e aliás estes podcasts, videocasts podem ajudar também nesse tópico, que é a questão da literacia financeira. É que Portugal compara muito mal nesse aspecto. Nesse aspecto, compara muito mal e isso também, não há dúvida nenhuma que o comparar mal nos deixa mal. Eu faço uma pergunta, sobre isso faço uma pergunta. Qual é que é, na tua opinião, qual é que é a relação que isso pode ter com, ou seja, já sabemos, isso há rankings internacionais de variedíssima ordem e de variedíssimas fontes que dizem basicamente todos o mesmo, que a gente nessa parte da literacia financeira somos um desastre. Comparamos basicamente. Não há outra palavra que se possa usar, é um desastre e é uma vergonha, nós devíamos ter vergonha de estar nas posições em que estamos. Não sei se a maior parte das pessoas que vai assistir ou que está a assistir a este vídeo tem noção disso, mas eu entretanto posso partilhar noutro conteúdo e já tenho partilhado inclusivamente essa questão, mas é uma vergonha. Sim. Se fosse no futebol, estava tudo aí. Nisso aí estamos nos rankings. Não, aí estamos bem. Na literacia financeira estamos mal. A minha pergunta é,
Que relação é que existe dessa questão, ou seja, nós de facto na literacia financeira estarmos muito mal, a literacia financeira no sentido de ou seja, nós não percebemos os impostos que pagamos, nós não percebemos os juros que pagamos, nós não percebemos nada daquilo que gerir o dinheiro, porque o dinheiro não se fala nas escolas, porque depois tem outro problema por trás, enfim, também nos levava a outra conversa, mas que relação é que tu achas que há entre o nível muito baixo da literacia financeira e a questão da fraude e da evasão fiscal e de tudo isso? Há aqui alguma relação? Elas estão quase inversamente conjugadas, ou seja, quanto mais iliteracia financeira tiveres, provavelmente menos fraude tens, porque vou-te dar 2 exemplos recentes, ou seja, nós este século tivemos muitas crises, aliás, há um século começámos com falências de bancos com Enron, eram o Big Five, as auditoras externas. A nossa geração está bem nada. Bastante, não é? Tivemos bancos Lehman Brothers e outros afins, tivemos depois a crise financeira na Europa e contaminação económica e Portugal foi resgatado, tivemos uma crise sanitária agora, temos uma guerra. Portugal, a Grécia também. Grécia, portanto estamos cheios de Itália, crise. sabe Deus, não é? A Itália, bom, enfim. É um caso que está sempre em bancos crise. Alemães, Bancos alemães, bancos suíços. Portanto, ninguém acreditava nisto. Este ano e os últimos anos tem sido brindado nessa atualidade. Agora, isso aí é questões conjunturais e às vezes de contexto da situação que se vive agora. Tivemos uma pandemia, portanto, há questões que são da espinha dorsal do país, que eu chamo sempre endémicas, que é, por exemplo, a questão da literacia de ser baixa. E 2 exemplos recentes, por exemplo, na pandemia, a quantidade de pessoas que não estavam habituadas a fazer compras online e que foi empurrada para serviços, por exemplo, como o MBWay, e que houve muitas fraudes aí, claramente porque as pessoas não tinham perfil para entrar naquele tipo. Foram obrigadas a entrar para também poder sobreviver, porque foi quase uma questão de sobrevivência, e automaticamente isso empurrou muita gente para um tipo diferente de utilização no serviço, que até aí era simplesmente o cartão multibanco, já era avançado, para outro tipo de plataformas. Foi pioneiros nisso, né? No multibanco também foi. O multibanco também foi. E houve coisas que na pandemia, por exemplo, se relaxaram em termos de regras, por exemplo, contactless, que era 20 euros, passou para 50, para as pessoas terem menos contacto, e era importante naquela altura, como é hoje, e que ficaram até hoje. E nós temos quase 5 milhões de pessoas com o MBWay, e que utilizam este tipo de ferramentas, e portanto há aqui uma alteração em que as pessoas são empurradas para um sistema, mas acabaram, o facto de haver pouco conhecimento e não ter um perfil para aquele tipo de ferramenta, logo alguém que se aproveitou. E nós hoje em dia falamos de quê? Da fraude, por exemplo, as fraudes, às vezes tem esta conversa também muito interessante, as fraudes não mudaram muito na forma, mudaram no meio. Por exemplo, a do SMS que recebemos, ou do WhatsApp, de uma fatura que temos que pagar do comercializador de eletricidade, que todos nós conhecemos. Às vezes até já não somos clientes, mas pode ser qualquer coisa que ficou pendente, e aquilo antigamente fazia-se, batia-se à porta e tentava-se enganar as pessoas. Agora mandam 100 mil mensagens e há 10 ou 20 ou 30 ou 40 que caem. É muito mais eficaz, a escala é diferente, o canal é diferente, mas o modus operandi é igual. A mesma coisa do WhatsApp, mãe, mudei de contacto de telefone, preciso de 1000 euros, e diz assim, ninguém cai nisto. Cai. Há pessoas que caem. Há pessoas que caem e há pouco a fazer. Portanto, há pessoas que caem porque não havia... Portanto, mudou-se a forma de fazer o canal, mas mantém-se a lógica. A esquema Ponzi, muitos esquemas Ponzi que há aí, aqueles esquemas em pirâmide, a ideia é sempre a mesma. Enquanto vão entrando, os primeiros ainda conseguem ganhar coisa, recuperam, depois os outros que vão a seguir, como a Dona Branca, ficou famosa na década de 80 e 90, até séries houve sobre isso. Portanto, os esquemas funcionam até acabar. Portanto, isto para dizer que a literacia financeira vai sempre ter relacionada inversamente, ou seja, a minha expectativa é que se subir, quanto mais conhecimento, menos fraude. Era essa a questão. Porque parece-me óbvio, e se nós estivermos mal nesse número, dificilmente vamos estar a baixar o outro, não se baixa a fraude, porque agora eu quero, porque tenho boas intenções. Portanto, uma das formas que nós achamos sempre, e eu também acho, como cidadão e fazendo parte, é, se pudermos influenciar a maior literacia financeira, vamos provavelmente no final do dia ter menos fraude. Pronto. E essa é uma das formas de influenciar. Nós estamos abaixo, comparamos mal, e atenção, temos aqui uma flag preocupante, uma bandeirinha preocupante, que é, nos últimos anos realmente não mexeu muito, não melhorou muito. E eu tenho para mim... será que não melhorou? Eu tenho para mim que, em primeiro lugar, uma leitura muito transversal... Só tem essa informação toda, isso. Sim. O que é que achas que não melhorou? Eu entrei nestes temas e habituei-me logo a ver isto, que isto não é um tema nem de esquerda nem de direita, a fraude é ser atacada de frente. Sim, não é? sim, claro. E vejo aqui pouca ligação. O que eu vejo aqui é, existiam muito bons motivos para se ter investido mais nisso, e passo já a explicar, mas foi uma oportunidade perdida, isso aí não tenho como explicar. Pronto. O que é que eu posso explicar?
posso explicar que há muitos bons motivos para já, porque havia muitas suspeições na altura, enfim, nos últimos anos, nos bancos que faliram, o setor financeiro fortemente... Estamos numa altura complexa de resgate, de que tu falaste há bocado, de bancos a serem resgatados, de bancos a serem reformulados, bancos a serem extintos. Bancos a serem extintos, muita coisa. O novo banco tomou, pronto, todo esse processo, e de facto havia... Isto acontece sempre, isso aconteceu nas guerras, também acontece. Quando há uma queda muito grande, depois há uma esperança. Há uma esperança, aquela reconstrução. Havia no setor financeiro, era possível bater mais no fundo. Na política também muitos casos de ex-políticos ou políticos presos. Portanto, havia o contexto todo para quem vier a seguir, ou quem tiver dar aqui não é um banho de ética, porque essas pessoas já têm dono, mas dar aqui uma chuveirada de ética pelo menos a alguém. Claro, é isso. E isso eram as condições que eu fiz esse diagnóstico, eu dizia, bom, quem vier a seguir tem todas as condições. Pronto. E isso era a minha expectativa. O que aconteceu não foi isso. E como é que eu posso dizer? Mas isso é um feeling? Não é. É concreto. E digo concreto com alguns factos. Isso é importante. Na Europa, nós temos organismos que nos supervisionam, que olham para nós e dizem que nós não emitem recomendações, nós não fazemos. Também comparamos mal e temos perdido nesses rankings todos. Depois, olhamos para a forma como também nós próprios, em termos de organismos que pudessem investigar e atacar um problema, podíamos ter posto a funcionar. Temos casos miseráveis, para dar um exemplo, da Autoridade de Transparência, que supostamente ia fazer a contabilização e a revisão das declarações de interesses dos políticos, que foi escolhida a ser sediada em Coimbra, e neste verão foi notícia que não tinha eletricidade, e aquilo já está decidido em 2019. Com mesinhas. Portanto, falar de eletricidade. E depois falamos, por exemplo, do MENAC, que é o organismo que vai supervisionar esta questão dos canais de denúncia, que também podemos falar aqui um pouco como uma ferramenta, um aliado na detecção da fraude. Também, enfim, tem uma estrutura ainda relativamente instalada, mas débil e tudo. Portanto, estes exemplos não abonam muito a quem está muito empenhado nisto, não é? Portanto, portanto... Mas qual é a questão? Não há vontade política? Ou seja, agora sou eu que estou a pôr o dedo na ferida. Sim, agora, não há vontade política. Não, eu aqui... Assim, quando se cria um instituto, um departamento, seja lá o que se queira chamar, isso é indiferente, mas quando se cria uma organização e essa organização não são dados, quer dizer, não são dados meios, não sequer se dá eletricidade a essa... Quer dizer, estamos a falar quase do mínimo visível, não é? Não, isso dá mais... Eu acho que aqui é mais generalisticamente toda a classe política, sendo um bocadinho a devassa da entrada no pormenor, no detalhe, e depois fica aqui um espaço muito grande para aquele jornalismo de investigação, que também às vezes é muito voluntarista, mas pouco sustentado, pouco rigoroso, que vai ver um portal de ajustes, ou vai ver uma declaração de interesse e tira logo ali conclusões, que às vezes também são precipitadas. Claro. Pronto, e portanto, que é um julgamento... Fazem parangonas, porque depois quem está do lado de cá, lá está. E depois voltamos a falar, não tem literacia financeira, não percebe nada, vê um número muito grande e acha que aquilo é uma coisa... E portanto, eu que tenho um bocado também algum conhecimento do que pode passar na parte política, há um bocado essa desconfiança do que é que pode, portanto, das fragilidades, portanto, portanto, isso acaba por ser, portanto, não é a vontade de um político, acho que é a vontade do sistema político no seu todo. Portanto, se houvesse vontade do seu todo, já estava todo implementado. Não havia eletricidade. É um bom exemplo. Que aí houve vontade de criar organismo, houve alguém que identificou com uma necessidade de haver aquele organismo, mas e até houve uma boa ideia de pôr espalhado no país, a ideia da coesão e da descentralização territorial. E portanto, vamos lá ver, a ideia de se era necessário, porque é que não se pôs a funcionar? Portanto, se cá não é assim, não achavam assim tão necessário. Segundo, se era só para inglês ver, se era só para inglês ver, pronto, para isso estão lá os interesses no site para quem quiser ver. De segundo lugar, se era para descentralizar, enfim, então o país ficou a assistir ridiculamente que Coimbra afinal não tem ainda o espaço a funcionar. Portanto, as coisas ficam com medidas de fachada que depois não têm impacto. Portanto, eu acho que as pessoas depois percebem isto. Isto passa-nos para todos nós como uma ideia da impunidade, né? E da própria impunidade. E depois, quando tu estavas a falar, que eu acho que isso é muito importante, a trazer aqui também alguns indicadores, não é a questão de Filipe, dá lá aí a tua opinião, e tu dizes, eu acho que de facto isto é muito mal em Portugal. Não, há organismos internacionais, um bocado como falámos há bocado da questão da literacia financeira, isto não é a impressão que a gente tem. A gente não chegou aqui e agora, eu acho que isto é muito mal. Não é uma impressão. É factual. Há números, há comparativos, são estudos feitos com determinado critério e que são iguais para todos os países do mundo. Sim, no limite eu posso pôr em causa, digo assim, este estudo está mal feito.
Mas está mal feito para todos. Porque Sim, não há, estão nem todos há a nenhuma mesma- vontade agora destas É. fundações ou destes organismos que fazem os estudos, há nenhuma vontade de mandar Portugal abaixo, não é? Não há aqui um facto suicídio contra Portugal, não há nada. Portugal de facto não para mal. E nesse aspecto, a nível europeu, é o que estavas a dizer, nós, observando de fora para dentro, pá, de facto não estamos bem. Não estamos e bem. isso também acaba, também comentávamos isso um dia destes, e eu também gostava de estar a falar sobre isso. No fundo, a imagem do país para fora e para investidores que vêm de fora e para esse tipo de captação de investimento, para tudo isso, é má. É má, e Portugal aí, nesse aspecto das empresas, enfim, tem vários motivos para ser mau. O primeiro deles, concordamos de certeza, tem a ver com a questão da estabilidade fiscal, que não existe. Não, É concordamos. que antes de ser boa ou má, é ser estável. Porque pior do que a gente achar que é má, é É ela isso. andar sempre a Não, mudar e não exato, eu sabemos. dizer há bocado, pelo menos não mexeram. É preciso, às vezes o melhor até é nem mexer. mexer, Isto não é como mexer. o futebol, pá, a equipa está a jogar, se está a empatar, pá, se mexeres mal, a equipa perde. Por isso que às vezes é melhor nem mexer. E eu tenho a ideia que a estabilidade fiscal é de facto um desafio para quem quer investir, porque a gestão das expectativas é Quem fundamental. quer investir faz um plano. e- Minimamente um plano tem que estar estruturado em determinados pressupostos. Se tu estás a mudar todos os anos os pressupostos, quem faz um investimento, estamos a falar de investimento, não é investimento de abrir uma mercearia, sem disponível para as mercearias, ou um café, também sem disponível para Também os cafés. disponível. Pronto, mas é coisas de pequeno investimento. Agora, se tu abris um hotel ou se tu montas uma fábrica, tu não podes fazer as contas a um ano. Não podes Tens de fazer as fazer contas a- a 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10. Sim, e os investidores já têm que contar com questões como inflação, taxa de juros, de fatores que são, enfim, estruturais, macroeconómicos. Ainda ter que lidar com as particularidades do país, nomeadamente de éticos de negociação, de transparência e a estabilidade fiscal, portanto, não abona a vir o capital para cá, não é? E nós somos um país, há 10 anos atrás, agora tivemos um exemplo de uma medida que foi os chamados visto gold, não é? que era muito para tentar captar investimento, enfim, de uma forma com críticas, e que também, mal ou bem, chega até o dia de hoje, quer dizer, de uma forma como chega, agora já se quer acabar mas com chegou, isso. mas agora quer-se acabar. Porquê? Porque o investimento era mau, só que era feito, a maior parte dele em imobiliário, ponto, e não era esse o objetivo, queria-se que viesse outro tipo de criação de postos de trabalho. Mas o Estado, aí, pronto, mas isto sou eu, não é? Deu ganho, encaixou. Isto sou eu assim a falar Sim. aqui da minha cadeira, mas o Estado não abdicou dessa receita fiscal. Não, nunca. Portanto, cobrou sempre esse IMT e certamente IMT que deu grandes receitas, porque estamos a falar de imóveis Sim. com um valor significativo e os IMIs e tudo isso. Portanto, se o Estado estava contra isso, devia dar o exemplo e dizer: não, a gente não faz isso, a gente não quer receber essas operações, a gente nem quer que essas operações se façam. Portanto, no primeiro momento em que tu entras no jogo, estás a jogá-lo e tens as receitas. Quer dizer, isto é um bocado aquela lógica que também acontece, infelizmente, em muitas situações, que é a pessoa, e eu já tenho tido pessoas, ou seja, situações de conhecimento que tenho, de pessoas que não estão completamente legalizadas em Portugal, mas que têm que pagar os seus impostos até antes de estarem legalizados. Sim, o país não é muito fair nesse aspecto, não é Quer muito dizer, é justo uma coisa na um forma bocado como eticamente, não é? E é um assunto que tem tudo a ver É. com a questão também da fraude. Sim. Isso parte tudo da ética que a o pessoa país tem. não é muito. Não é muito ético, o Estado não é muito ético, mas é assim, mas se isso é tão mau, e isso faz parte da receita, ou seja, a receita fiscal, mas quando se recebe o dinheiro está tudo bem, venha lá onde ele for, De onde ele onde ele vier. vier, não é? Sim, aí pronto, aí do ponto de vista. Vou-te dar um exemplo, é que um exemplo, também estás a dar um exemplo que é pernicioso, quer É dizer, pernicioso, uma mas coisa o Estado beneficiou da parte boa, que foi o encaixe. Claro. E pronto, e todos nos lembramos, há 10 anos, enfim, em Lisboa havia 2 preços de casas, as casas para. Não, e não é só para- isso, se pensares um bocadinho mais longe, é assim, imagina, eu tenho um imóvel em Lisboa, um de fora, não interessa. Isto para não nos acusar depois que a gente centraliza tudo em Lisboa, um imóvel num sítio qualquer do país, pode ser na Madeira, onde quiserem, na Madeira, num Funchal, e chega alguém de fora que tem que investir determinado valor para ter o visto de gol e eu vendo esse imóvel. Eu comprei esse imóvel, imaginem, por 200 mil euros e vendo por 1 milhão. O Estado vai cobrar o IMT no rebiço e vai cobrar a mim a mais-valia que eu tive sobre isso. Certo, Indiretamente ou diretamente vai ter ali uma receita fiscal brutal com aquela transação. brutal. Sim. Quer dizer, E agora o Estado muda as regras, enfim, primeiro ia ser de uma maneira, depois isso vai não foi resolver o tanto. problema da habitação? Não, O problema da isso- classe média são esses imóveis? Isso aí todos. Isso é... Aliás, hoje em dia, acho que as questões estão mal colocadas, mas pronto, que é a questão sobre a habitação, eu já lá vou, mas abrindo aqui só o parênteses e fechando, este, por exemplo, do visto gold, tinha um problema aqui, para quem trabalha nestes sistemas da fraude, que é a origem dos fundos que às vezes vinham. Pronto, que chegavam cá e tinham uma entrada Via direta, aberta. uma via aberta, e muitas das vezes sabemos que se calhar a origem não era a melhor. Não era a Pronto. melhor, a mais E legítima. portanto, vemos com algum agrado, teoricamente, acabar com este tipo de operações, mas foi, como dizias, até essa versão
que é um paradoxo, que de facto foi muito útil em determinada altura e muita receita para municípios. Isto é a mesma coisa que eu fazer um negócio contigo. E investidores que venderam, ganharam também. Eu faço um negócio contigo, não é? Que sei a partir de que é ilegal, mas não me importa ganhar dinheiro com ele. Por exemplo. É igual. Por exemplo. Portanto, isso de facto é pernicioso e de facto tem aqui uma ponta. Mas isso são exemplos de medidas. Portanto, estabilidade fiscal, a questão do país e qual é o tipo de país, a burocratização, porque nós, apesar de sermos modernos na administração central, somos um país burocrático, que é uma coisa. Porquê, não é? Por causa dos pequenos poderes, temos muito pequenos poderes. E se juntarmos a isso, então, uma coisa que não falámos aqui, mas que é um tema que os nossos estudos dão, que é o facto da falta de confiança do cidadão sobre os tribunais. Porque, em última instância, o Estado de Direito, o escopo disto seria os tribunais. Pronto. E o cidadão, e diria também as empresas, nos estudos que nós fazemos, dizem que os tribunais ou são lentos, ou não são eficazes, ou são lentos e não são eficazes. Somos todos formados. E o Estado de Direito, que não sente o último reduto, é a justiça, falha por completo. Claro. E isso depois também vai ligar aos investidores, porque acabam por... Então, mas não tem tudo a ver. Como é que é? Porque, claro, depois há o Tribunal Europeu, há não sei o quê, há muitas instâncias para recorrer, desde que haja dinheiro e tempo, mas às vezes não há tempo e não há dinheiro, ou há tempo mas não há dinheiro, ou há dinheiro e não há tempo. Portanto, mas não há nada. E as empresas, quando vêm investir, a pior coisa que querem é meter-se num país que só vai dar problemas. Pronto. E, portanto, o melting pot não é ao contrário, aqui não é nada atrativo. Aqui nós temos, de facto, muitos fatores não da atratividade, mas de afastamento. E tem-se agravado. Sim, se fizermos assim uma SWOT... A nossa SWOT está... é muito... As fraquezas estão a aumentar bastante. E os pontos fortes... Quer dizer, pronto, somos um país bonito, plantado aqui ao pé do mar e com boas praias, mas não chega, não é? Mas não chega para nada. Não chega. Portanto, e sim, para o investidor... Há outros países bonitos e ao pé do mar também. Amanhã, se a coisa vira... E atenção que hoje em dia muda muito rápido. Eu ouvi 2 notícias, ou 3, que também deves ter ouvido este verão. Por exemplo, o valor do arrendamento em Lisboa, eu vou falar de Lisboa, é o mais caro da Europa o novo arrendamento. Comparando com as capitais, não é? Comparando com países que antigamente nós achávamos impossível comparar. Portanto, tínhamos um valor, agora comparámos o ordenado e fizemos uma correlação dos ordenados médios, percebemos o gap, a diferença. Segundo indicador preocupante, os nómadas digitais, que ainda há pouco tempo eram quase como as vacas que voavam, não é? Eram a melhor coisa que podia acontecer. Agora já dividem casa em Lisboa, porque afinal aquilo já não é tão barato. E, portanto, até aquilo que nós tínhamos como pontos fracos, estamos a perder a atratividade rápido. Portanto, são fatores, tanto na atual SWOT, como dizias, que tendem-nos a tirar aqui competitividade. Mas, portanto, isto ligando aqui ao fenómeno da corrupção, um país que não é honesto obriga a outro tipo de negociação, e quem estuda negociação sabe que em determinadas culturas tem que respeitar determinados princípios, mas entrar numa cultura em que não tem princípios éticos, em que a corrupção e a nota no bolso é a lei de forma, não é... Bom, é preciso saber ao que se vai, e quando se vai tem que se viver com as armas, tem que se usar as armas dos países onde a gente vai trabalhar. Portanto, acaba por não ser um fator competitivo também, portanto, mas acaba, também nos faz-nos afetar a economia. Portanto, nós tivéssemos menor evasão fiscal, tínhamos maior receita fiscal, tínhamos mais impostos, ainda mais do que estes, havia menos desculpas para não baixar impostos. Isso também acho que é importante desmistificar. Não é, a gente não está aqui a defender a maior carga fiscal. Não, isso já temos que chega e isso é suficiente. Está bom assim, então não se mexa mais. A questão aqui há aqui um fenómeno que é, não são muitos a pagar. Pois, esse é que é o facto. Eu acho que isso também é importante, porque quando se diz assim, porque as coisas, é assim, a classe média baixa em Portugal, e não é uma questão fiscal aí, é uma questão de rendimento de baixo. As pessoas não atingem o valor mínimo, que eu diria de subsistência, e portanto não pagam impostos. Não pagam não é porque não fujam aos impostos, é porque de facto têm rendimentos muito baixos. E portanto existe um número muito reduzido, uma porcentagem reduzida, quer no IRS, quer no IRC, de pessoas ou empresas a pagar. Está concentrado em poucas empresas e poucos cidadãos. Poucos cidadãos e poucas empresas a pagar. Isso é uma questão. E isso aí tem a ver também com outra questão, está tudo ligado, que é, isto em Portugal parece que há uma espécie de como é que eu ia dizer, de problema, há um problema de raiz na nossa sociedade contra empresas que ganhem dimensão e que sejam grandes. Nunca percebi porquê. Porque devíamos ter muito mais, não é? Devíamos ter muito mais. Ainda há pouco tempo se falou no comentador Naveiro, até porque faleceu. E a pergunta que
que eu faço, não sou eu só que faço, mas que fazemos todos é, quantos comendadores é que a gente precisava ter em Portugal, não é? Com capacidade. Com a capacidade que ele teve de fazer o que fez, você não fez tudo bem, mas quantas pessoas daquelas é que a gente precisava ter, com empresas já com alguma dimensão, para Portugal de facto tivesse outro nível de desenvolvimento? Teria certamente, se tivesses 20 deltas, se calhar. Sim, teria... até para não ficarmos nas mãos como podemos agora ver estes dias, de uma Auto-Europa, que é impactante, é 1,5% Exatamente, do uma PIB. Auto-Europa para durante meio dúzia de dias e parece que está tudo já políticos vão todos reunir com os trabalhadores e com não sei o quê. Sim, e já está justificado o abrandamento económico, já tem um responsável neste momento. As exportações já vão descer, porque basta os gajos pararem para aquilo, pronto, enfim. Mas isto para dizer o quê? A questão, são poucas pessoas a pagarem impostos e portanto o que nós estamos a defender aqui não é que passamos a pagar mais, não. É que se mais pagarem, ou por outra, há pessoas que neste momento, não é estas que não têm rendimento suficiente para pagar, mas há outros que eventualmente têm rendimento para pagar e não estão a pagar. Se essas pessoas pagassem, eventualmente, pelo menos queremos acreditar nisso, as pessoas que pagam pagariam um bocadinho menos e provavelmente se calhar poderíamos ter aqui uma carga fiscal até menor por cabeça, vamos dizer assim. Portanto, no fundo, e isso tem a ver com a tal questão da economia paralela e com a redução que a gente quer e que se deseja de economia paralela, mas aquilo que é estranho, e tu de certa forma já falaste nisso, é a evolução que tem havido, não é uma evolução boa, não é uma evolução positiva. O país não tem, e o tema da conversa é um bocadinho para onde é que vamos, para onde é que Portugal vai, não é, ou seja, há mais meios, há mais regras, há mais requisitos, há mais pressupostos, há mais tudo, e no final do dia tu que és uma pessoa que está dentro do assunto e chegas aqui e dizes, mas isto não está melhor. Não está melhor. E isso de facto é que é preocupante. É preocupante e é triste mesmo. Não? Os laços de solidariedade quebraram-se porque eu não confio em quem deposita o dinheiro quando põe lá um imposto, quando pago nos impostos. E por outro lado também há outra coisa que é importante e também não falámos aqui, que é nós somos um país que efetivamente tem pouca taxa de poupança, não é? Teve aqui uns anos espetaculares, que foi os anos da pandemia, por motivos que não são os normais, mas agora já dizem os estudos que já está todo esgotado. E portanto, um país que tem pouca poupança e que paga muitos impostos, é um país que está muito dependente do dia-a-dia, do próprio dia-a-dia, e portanto nós temos aqui tido uma relação esquizofrénica com as crises, que é, e nos últimos anos isto tem sido acentuada, que é, se o país, por exemplo, neste momento as medidas de controle da inflação servem exatamente para acalmar o consumo. É isso que se estuda, não é? Nós quando aderimos à União Europeia era para ter uma referência de 2% de inflação. E portanto, o Banco Central Europeu não está lá para pôr a economia a crescer. Isto às vezes é uma coisa que eu acho que é uma discussão fantástica. O Banco Central está lá para pôr lá no ponto que todos decidiram, ou a maioria decidiu que é à volta de 2%. E quando depois despoleta outras coisas. Quando aumenta essa taxa de juros é para arrefecer o consumo. E depois temos alguns estados, o nosso país faz parte desses, em que dá medidas para compensar o consumo, que é o, portanto, vai por trás é o dinheiro, um chequezinho no Natal, é o chequezinho não sei do quê, que é um bocadinho tacanho, desculpem dizer, mas só funciona e tem eficácia eleitoral porque o país está muito na corda, porque é a poupança, pronto. E por outro lado está muito esticado. E portanto, eu também junto este tema da poupança, porquê? Porque um país em que tivesse maior capacidade de poupança, como são todos os nossos casos, também comparamos mal aqui, não é? Nós estamos em cerca de 4%, portanto estamos na nossa história, no pior da nossa história e no pior da Europa, portanto estamos no pior resultado. Estamos no pior, pronto. Que os arautos da desgraça dizem que recebemos os ordenados são baixos, e claro, os ordenados são baixos. Mas não tem só a ver com isso. Mas não tem só a ver com isso. A questão é que aí, só que já está aqui um ponto de coisas muito rápido. Isto é a minha percepção e tu vais confirmar se concordas ou não. Eu acho que nós temos aqui isso. Para quem vai lá, quem viaja para outros países ou para quem conhece um bocadinho da realidade de outros países, isso não acontece noutros países, nós temos aqui um bocado um tique do novo rico. Sim. O tique do novo rico enquanto país, ou seja, nós saímos de uma ditadura, de facto houve gente que enriqueceu, muitas pessoas que não enriqueceram tanto. E outros que eram ricos deixaram de ser. Exatamente. Mas a questão é que nós queremos muitas vezes parecer aquilo que não somos. Enquanto pessoas socialmente, ou seja, queremos ter um carro não sei o quê, se calhar tu não precisavas ter aquele carro, compraste um carro de 50 mil euros, se calhar podias ter um de 30. Quer dizer, hoje em dia não tanto porque os preços já dos carros difícil de arranjar carros. Mas imagina, tens um carro se calhar de 100 mil, quando se calhar um de 50 dava. Sim. Mas achas que aquele carro transmite um status e uma posição na vida para os outros, ou projeta uma imagem tua de sucesso e de coisa, e é aquilo que vai. Quando digo um carro, diz outra coisa qualquer, um relógio. Ninguém é popular por ter uma poupança grande no banco. Exatamente. Ninguém é popular. Se eu dissesse assim, eu cheguei num grande carrão ali
ao almoço de família, e pá, os gajos olham para mim, Sim, este claro. gajo é um grande sucesso e coisa. Se eu chegar a um carro com 20 anos e cair de podre, posso ter mais dinheiro do que o outro gajo que anda no grande carrão, mas não faço figura Não nenhuma. faz figura Uma nenhuma. t-shirt, umas calças de ganga. Pronto, tu olhas para outras culturas e conheces Sim. outras culturas que são completamente diferentes nestas coisas. Sim. Mas o gajo tem o dinheiro dele, isto levava-nos para outra conversa, mas o dinheiro, esse dinheiro do carro, quando por cima aquele carro está a desvalorizar todos os dias, esse dinheiro o gajo meteu num sítio qualquer que está a valorizar e está a trabalhar para ele. Está a trabalhar para ele. E depois há A os questão da fires. poupança, pronto, exatamente. Mas já nem vou para aí. A questão é, o dinheiro que ele ganha, o que sobra, ele não o gasta todo, mas tira uma parte, tem a ver com o FIRE, mas isso já existia, este pensamento já existe Não antes era de existir o preciso a FIRE, não é dimensão. preciso o FIRE vir. Mas pronto, é um bocado isso, é dizer assim, espera aí, eu preciso deste objeto, preciso de comprar, isto eu trouxe um bocado nesta loja, eu preciso ter o último modelo do iPhone, eu tenho que ir a correr comprar o iPhone, pá, porquê? Nós somos um Vais- país das aparências. Somos um bocado isso, somos muito aparentes. Isso tem a ver com essa história da poupança. Não tem a ver diretamente com fraude ou com isso. Pronto, não existe fraude nenhum aqui, mas existe certamente quando depois há aqui uma oscilação de condições, de taxas, não sei o quê, a malta fica toda com a corda na garganta. Já estou no limite. E eu vejo isso numa perspectiva até muito utilitária, que é quando as pessoas gastam dinheiro ou quando fazem um esquema de fraude, e às vezes investiguei já alguns na minha vida, depois a forma de ter alguma suspeita é quando eles mudam o modo de consumo. Sim. Ou Pois, seja, isto no fundo tem a ver. é porque verdade. se começam a ter determinado estilo de roupa ou determinado estilo de carro que não é compatível, ou mudou Há ali qualquer coisa, que não- mudou. não cheira bem. Portanto, é ali, isso é para chamar a atenção e por acaso é verdade. E nós somos um país muito permeável a isso, porque rapidamente queremos mostrar, então agora estou bem, agora tenho um carro, não sei o quê. Pronto. E portanto isso muda de facto, isso é cultural. Há quem diga que Isso é cultural, é. como já fomos um dos mais ricos do mundo, agora temos nesse resto de orgulho. Mas a questão é que somos um país pobre, e efetivamente somos. Sim. Pobre porque já não temos a riqueza colonial que já tivemos outro tempo. Pobre porque não temos a economia fulgurante como já tivemos outro tempo. Mas pior porque também não temos a capacidade de poupar como se calhar já tivemos. Nós no início da década de 90 tínhamos bons níveis de poupança. Estamos a falar de 20%, que comparado com agora 5 vezes mais. Mas porquê é que também temos poucos níveis de poupança hoje em dia? E este tema também está ligado para a fraude. As pessoas às vezes podem achar que não está tão ligado, mas eu já explico porquê. As poupanças são baixas porque também há aqui alguma esquizofrenia no incentivo à poupança. Se nós pensarmos nos dois principais modelos ou instrumentos que o Estado põe à disposição para poupar, e em Portugal temos certificados de aforro, enfim, demos um mau exemplo agora, ou um mau sinal, para uma forradora que finalmente, ao final de 7 anos, Sim. taxas de juros próximas de zero, agora tem ali a possibilidade de 3,5%, e portanto o que é que vamos fazer? Não, vamos mudar. Claro que aquilo tem uma explicação, o ISGCP tem uma Não, determinada tem sempre uma estrutura de explicação, dívida, tem um há um impacto determinado mix, tem um psicológico. impacto, mas a verdade é que não, hoje o Estado foi-se financiar e pagou mais de 3%, portanto não pagar 3,5% ao cidadão é pior do que pagar ao... cá fora, cá dentro. Porque é que não nos fizemos cá dentro? Porque é que assim estamos muito mais dependentes. Há países na Europa, vários, a Bélgica, por exemplo, é um exemplo disso. Os gajos têm um nível de vida, também têm um nível de vida mais alto. Tem um nível de dívida muito alto, mas é muita dívida interna. É. Ou seja, o Estado deve às pessoas. E portanto, no limite, isto é um bocado como uma empresa, me olhar para o balanço de uma empresa. Eu digo assim, epá, tenho aqui dívida. Mas a maior parte da dívida é o sócio. A maior dívida que aqui está é o sócio. Eu estou no limite. Epá, se quiser, fecho isto. Fecho isso. A dívida, eu tenho os ativos, É. portanto pago-me a mim próprio. No caso da Bélgica enquanto país, e há outros exemplos, é um bocado isto. É. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer Nós isso. não podemos fechar o país de repente porque o credor bate-nos ao pé. Espera aí, Sim. tens de continuar. Tens de continuar a pagar. Tens de dar a rodinha do rato, tens de continuar a dar à roda. Porquê? Porque tu deves dinheiro a mim durante 30 anos. E nós pagámos bem, há 10 anos soubemos bem o que é que pagámos com isso. Sabemos, E mas agora... assim, a malta já esqueceu, pá. Eu acho que não Esqueceu, esqueceu. mas eu acho que também realmente esta perversidade do instrumento da poupança, este exemplo deste ano, e depois aqui meteu-se os bancos estavam a pressionar e depois e vai-se mudar mais. Mas isso, mas isso dos bancos também não é desculpa. Sim. Estou a dar aqui a minha opinião e a minha experiência pessoal e onde invisto não vou dizer onde invisto, mas é assim. A questão é, há oportunidades, há opções de investimento e de poupança que tu tens à tua disposição. Hoje em dia tens tudo à tua disposição, como não tinhas há 20 anos, não tem comparação. E portanto a questão de dizer assim, porque o banco português este não dá aquilo. Não há banco português, há outro banco qualquer que dá. E nós temos acesso Podes a qualquer investir, banco online. Pronto, tu podes participar em crowdfundings, há tanta coisa para investir, tem a história de imobiliário, que volta e meia se fala aqui. É assim, há tanta coisa que tu podes investir, podes poupar e podes pôr o teu dinheiro a trabalhar para ti, diferente. Portanto, isso não é desculpa. Não Isso é. Não é desculpa. Não é. Só dá dois exemplos, realmente o Estado parece que não é muito tão, mas agora que, claro, houve ali um Não, movimento. o Estado tem um papel ético aqui, Tem um papel ético, sim, sem um papel dúvida, ético. sem dúvida. E toda a Claro, gente os bancos viu, são privados, e a deslocação de dinheiro a sair dos bancos e entrar ali foi visível, não é? Exatamente. Até mesmo, acompanhámos, este mês foram mais não sei quantos. Já foi por isso. E depois ficamos todos claro que aquilo tem uma alteração na estrutura da dívida.
Mas é um mau exemplo. Então, mas agora que as pessoas estavam a poupar, vamos assumir que as pessoas, porque os valores diziam-nos isto, além do que tirava do banco, punham mais. As pessoas estavam a ter ali capacidade de poupança e depois trava-se. Isto é um mau sinal para as pessoas. Outro exemplo, nós somos pioneiros naquilo que é a conta poupança, o PPR, o Plano de Poupança Reforma, que é um produto também já de final da década de 90, 80 e tal, 99, 90, um produto fiscal, incentiva a poupança, tem o célebre benefício fiscal e ainda tem valorização, tem a taxa liberatória mais baixa que os outros produtos, até é um produto interessante do ponto de vista fiscal, ou uns anos mais, outros menos. Financeiro é interessante porque fiscalmente acaba por ter um grande benefício. Portanto, o que é que aconteceu nos últimos anos? Sempre que há uma crise, podem levantar o que quiserem, podem resgatar. Isso é um péssimo sinal. E é um péssimo sinal, porque então, mas aquela a poupança, o Estado que está a dizer que é uma poupança de médio e longo prazo, até porque o PPR é uma poupança e pronto, já não vou estar aqui a defender o setor financeiro, mas tem um produto de médio e longo prazo, faz investimentos a contar com médio e longo prazo. Claro. E igualmente tem que ter liquidez sempre que há uma crise para levantar, porque os resgates são sempre significativos. Mas é o Estado que dá um péssimo exemplo, que é, vocês não, em vez de ensinar a poupar e as pessoas terem essa capacidade, o Estado dá um mau exemplo porque diz que os produtos afinal são isto, mas podem não ser. E muda as regras no meio do campeonato. E agora entroncando na questão da habitação. Aquilo que nós estamos a falar agora, nestes dias, que é da atualização do valor das rendas, não é aumentar as rendas. Aquilo, desculpem lá, mas economicamente é errado. É atualizar o valor das rendas. Isto é para o valor da possível atualização das rendas de 7% é para pôr as rendas ao valor comparável com o valor do ano passado. Não é como a gente paga no supermercado e como paga. Não é aumentar as rendas e o Estado vai pôr o travão e o Estado vai não sei o quê. Pronto. E portanto, este intervencionismo já pôs no ano passado, aplicável, e este ano também se conta que alguma coisa vai acontecer. Claro. A questão é sempre esta, portanto, o Estado aqui tem que dar, é um árbitro, pode ser bom ou mau. O que eu quero é que seja independente, e às vezes vejo que não é independente, porque tem intervenção, às vezes parece que está do lado do setor segurador ou do setor bancário, outras vezes parece que raramente está ao lado do cidadão, raramente dá confiança, isso descredibiliza. Pronto. E de facto, eu acho que aqui temos um problema, e o que é que o Estado poderia fazer para melhorar essa posição? Bom, é aquilo que nós falámos aqui ainda há pouco, como a autoridade tributária, a forma como viu, se a gente ver as organizações a se tornarem-se robustas, menos opacas, quando as coisas acontecem, mas haver logo solução, intervenção, acho que isto melhora a visão que nós temos sobre essa organização. E eu acho que isso falta-nos um bocadinho ao nosso Estado português fazer, pronto. E nós no Observatório de Economia, Gestão de Fraude, enfim, fazemos um bocadinho essa tentativa de abanar a bandeira e dizer, olha, atenção, o rei vai nu, ou o Estado vai nu, ou nós não estamos a andar bem neste tema, ou podemos andar melhor. E por exemplo, no PRR, em 2021, lançámos por alturas do início do PRR, a bazuca, não é? Que ia salvar o país e que agora já passou... Não chega-se à conclusão que a bazuca, pelo grau de execução, que é uma coisa miserável, sim. Não se está a utilizar os fundos... Não se está a utilizar ao ritmo que se pretendia, portanto, ao ritmo normal já estamos atrasados. E pior que isso, já temos a OLAF, que é uma organização europeia, que já tem 2 investigações em curso de Portugal sobre a atribuição ou melhor, pela utilização indevida dos fundos. Portanto, atenção, foi lá de fora que vieram cá para dentro. Sim, nós cá continuamos a pensar que está tudo bem. Mais uma vez não são em percepções ou opiniões, são factos. E nós, quando lançámos este livro em 2021, por exemplo, o Presidente da República lançou-nos o desafio de continuarmos a escrever e a acompanhar o tema, pronto, para o escrutínio, porque é importante. E às tantas eu ouvia a dizer, vocês vejam lá, não falem tanto sobre isso, não qualquer dia as pessoas nem querem concorrer aos subsídios porque o escrutínio é tão grande que, enfim, nós todos ouvimos histórias de rebanhos que não existiam ou que eram divididos ou que estavam sazonalmente numa casa e noutra. Toda a gente já ouviu esta história dos fundos europeus ou das falsas formações que existiam, mas afinal existiam. Pronto. Agora, nós também não queríamos amedrontar as pessoas. O problema é que essas histórias, só para até que estamos a entrar aqui na fase final, só para que tem a ver com a nossa cultura. O problema aqui é que essas histórias são contadas como a pessoa a vangloriar-se disso. Esse é o grande problema. Isso tem a ver com a cultura portuguesa. Exatamente. Ou seja, enquanto num outro país qualquer, que era aquilo que tu há bocado falavas disso, mas que o gajo não passa fatura para arranjar o gajo, então diz-me lá quem é que é o gajo daquele mora que eu vou já denunciar o gajo. Aqui é assim, tu tiveste conseguiste ter, é conversa de café, costumo falar isto, costumo chamar isto a questão da conversa de café. O gajo está a dizer, o meu primo,
tinha lá uma quinta, não sei o quê, pá, conseguiu. É maior, pá, o gajo é maior. O gajo é como a história havia uma rábula aqui há uns anos do Gato Frente que era o maior da minha aldeia. Isto é um bocado, o gajo é o maior da minha aldeia, pá. O gajo conseguiu ter, depois lá não sei quantas cabeças de gado, não sei o quê, não tem cabeça, não, comprou foi um grande carro e não sei o quê, pronto. Conta-se um bocado essa história, claro que isso depois também é. A gente já sabe que essas histórias são sempre inflacionadas para o dobro ou para o triplo daquilo que é a verdade, Sim. mas aqui, o ponto é, esse tipo de situação é vista, ou seja, a pessoa é vangloriada. Sim. O gajo que fez isso, esse é que é o gajo, o Não, chico esperto. não só pelo esse que é é fez, o- mas por aquilo que ele teve, passou a ter acesso por ter feito aquilo. Tem agora a casa maior, ou tem o carro, não sei o quê. Não sei o que E é um conseguiu. espetalhão e É um conseguiu. espetalhão, é o gajo que conseguiu enganar o sistema, pá, é o gajo que, este gajo é um exemplo, para aquela malta que está ali à volta da mesa a beber uma mini, esse gajo é que é um exemplo. E nós, a única forma de destruir E isso é que é complicado. Sim, pronto, e isso é verdade. E mexer com temas culturais é o mais difícil É o aqui no mais tema da difícil. fraude. Mas conseguiu-se fazer, começar Sim. por esse exemplo. Com a Conseguiu-se fazer com com a a questão das disciplinaridade. faturas. Quando eu me dizia há bocadinho, há 20 anos atrás, as pessoas, a declaração de IRS era uma brincadeira. Tu mete tudo o máximo e te apanha. Quando os primeiros começaram a ser apanhados, espera lá que isto não é assim. E portanto, quando eu achar Cruzamento que, de dados, ok, fechadura aquele eletrónica, meu vizinho que era o maior da aldeia, que afinal enganou e não sei o quê, eu vejo que ele teve problemas, ou foi apanhado, ou foi obrigado a justificar, eu digo, espera lá, isto afinal não é tudo à vontade, não é? Exatamente, não é tudo à vontadinha. E portanto, portanto, estamos a falar de justiça, criminalização, porque a fraude é crime. E às vezes, eu até digo isto no setor segurador onde eu trabalho, o Código Civil tem mesmo um artigo de fraude contra seguradoras, é crime. E portanto, crimes têm que ser julgados e as pessoas são presas. Há pessoas presas neste momento em Portugal por crimes contra seguradoras, por tentativa de fraude externa. Portanto, quando isto for criminalizado, agora, se nós temos uma ideia da impunidade que está um bocadinho implementada na nossa, enraizada Não, na. pior que impunidade é esta. Que é uma coisa que a mim faz um bocado de confusão, é este sentimento, não é de impunidade, é de pedestral. O gajo enganou o Até é sistema, estatuto, pá, é estatuto. Este gajo é que é bom. É um tipo este gajo é esperto. o gajo que foge aos impostos e é o gajo que conseguiu ter uns subsídios. Quantas pessoas, ao longo destes anos, né, a W completa 20 anos este ano, completou já em janeiro. Muito bem. Quantas pessoas vieram ter comigo ao longo destes anos com exemplos desse tipo? Sim. Nós foi uma área que a gente nunca trabalhou aprofundadamente, até porque é uma área muito específica e nós encaminhamos sempre e referenciamos outras empresas que fazem projetos de financiamento e coisas desse tipo. Projetos de investimento, pronto, PTs 2020 e alterar aos cremes e eram outras coisas. Mas aquilo que eu estou a dizer é quantas pessoas chegaram ao pé de nós exatamente com essa abordagem. É pá, ali não sei quantos, fez aí uma cena, não sei o que e tal, e conseguiu receber não sei quanto, e depois não aplicou, porque não teve, ficou com o dinheiro e fez não sei Mas aí é pá, isso é uma forma é completamente uma errada. forma, é uma forma. Mas é assim, Isso é fraude, isso no limite é fraude. Mas no Se silêncio eu faço um contrato sim, com uma entidade pública, a entidade pública financia-se 40%. tens os teus Por benefícios, exemplo, tens pá, os teus direitos. quantas vezes falou, mas depois combina aqui com o gajo faz uma fatura, em vez de pôr 100 põe Sim. 200 e eu recebo 50% de 200 que afinal é 100, pago o IVA. Quantas vezes só ouviu isso? Né? Ouviu-se, Se não ouviu-se, falar sim. com o Zé, conhece o Manel, que fez... Pronto, isso... Mas tu não fazias nada. Pronto. Exatamente. E aí, se calhar, agora temos aqui o último ponto que eu gostaria também de partilhar, só como estamos aqui como na isto, parte final ferramenta que agora temos. É que no meio de 100 pessoas, alguém achava que estava mal, mas dizia, o que é que eu vou fazer? Nada. E nós hoje em dia... como é que eu posso fazer Como é que eu vou fazer alguma coisa? Eu até Com quero decisão, fazer, mas até como é quero que eu fazer, vou-me queixar ao Presidente da Junta, ao Presidente da Câmara, Exatamente. onde, não é? Pronto. E nós temos, de facto, já tínhamos, eu quando comecei a estudar isto, descobri 2 canais de denúncia em Portugal, que é uma coisa que é muito americanizada, não é? A lógica anglo-saxónica do telefone vermelho, já vimos em filmes, mas pronto, mesmo a lógica da red line, a hotline, de denunciar e tal, alguém do outro lado a atender a chamada, hoje em dia, enfim, numa visão menos cinéfila, é um mail ou uma caixa, um formulário que é preenchido e que é enviado. Os canais de denúncia podem ser um braço armado para ajudar isso e podemos fazer no recato do lar, no silêncio, com um canal no anonimato, com proteção. E pode ser uma boa solução para isto, não é solução para o país, né, pá, quando dizem, então qual é a solução milagrosa, você é um dos canais de denúncia. Porque eu falava em canais de denúncia, não põe, infelizmente não põe. O canal de denúncia falava em 10 a 12 anos porque havia coisas. Essa solução aqui, E infelizmente defrauda aí as expectativas das pessoas. sou eu que defraudo as expectativas das pessoas. Desculpa. Mas os canais de denúncia, só para dizer que realmente, agora com uma transposição de uma diretiva europeia, 2019,
que era uma boa prática, a gente ouvia falar dos países americanos, dos canais de anúncio, e víamos séries sobre isso, passou a ser obrigatório, e o Sr. Presidente da República promulgou em 2021, no dia de combate à corrupção, que é o dia 9 de dezembro, já agora, estamos a chegar um documento que vertia a lei, o decreto-lei que vertia a lei, que passaria a obrigar empresas, grosso modo, acima de 50 colaboradores, a precisarem de ter as formas de canais de denúncia. Bom, só dá duas ferramentas. As canais de denúncia dão, de facto, uma forma de fazer isto. Eu já podia fazer isto, mas diz-me assim, então eu posso fazer isto contra quem? No Estado, então posso ir ao site. Se for ao site do Ministério Público, está lá um canal de denúncia, posso fazer contra toda a gente uma denúncia, posso fazer anonimamente. E no caso das empresas que agora passam a ter esta forma, é também uma forma extra de poder chegar a esta situação. Portanto, eu tenho um comercial, uma empresa do setor privado que eu conheço que faz uma determinada prática, eu não tinha forma de fazer chegar. Como é que eu ia denunciar? Conheço um diretor, talvez, não é? Mas agora chego à empresa, vou ao site e está ali. Quer dizer, atenção, quando se preenche este tipo de denúncias, está lá uma caixinha, uma checkbox, que diz que eu declaro boa fé, porque fazer uma denúncia apenas por fazer difamação também pode reverter ao contrário. Pode reverter ao contrário. A lei prevê isso, portanto não vamos para lá fazer. Agora só porque eu não gosto do vizinho, não vamos difamá-lo. Mas, por exemplo, no caso dos fundos europeus, no PRR, há um portal que é o portal de transparência do portal do PRR, onde também há essa forma de denunciar. Se souber de alguém, vou denunciar. Portanto, isto nós ainda estamos um bocadinho no início. O país, depois a lei teve aqui o vacácio fez, portanto aqui um período em que não teve obrigatoriedade em implementação, mas já estão esgotados os prazos quase todos e, portanto, neste momento já é preciso ter... Nós somos um país especialista nisto e só funciona com o chicote, não é? Com o primeiro caso na imprensa de uma multa por não ter canal de denúncia, não é? Vamos começar a ter notícias de empresas cotadas na bolsa, não tem, é uma falha, esperemos que não, mas... o caminho faz correndo e, portanto, este é um braço que agora está à nossa disposição. Como eu dizia há bocadinho em off, isto não é só vantajoso para a empresa que recebe denúncia e pode ser útil para a investigação, mas também é vantajoso para o próprio denunciante, porque pode fazer anonimamente e, se for um colaborador, se for uma denúncia interna, tem determinados tipos de proteção, não perseguição, não pode ser despedido. Portanto, acabamos por reforçar aquilo que eram os principais medos das pessoas denunciar, que era não ter o canal, ser uma coisa chata e ter repercussões, estão minimizados. Sim. Pronto. E do meu ponto de vista profissional, eu também posso dizer que, não são números meus, mas são de uma organização mundial, que é a ACFI, posso dizer que a maior parte das denúncias, ainda hoje em dia, com ferramentas, detecção de fraude, relatórios de auditoria, a maior parte das situações de fraude detectam-se por denúncia. Claro, pode ser a denúncia, a dica do café, ao pé da copa, da máquina do café, que vem alguém dizer, ouviste dizer aquele tipo agora veste-se muito bem, tem um carro, não? Isso é uma dica, é uma denúncia, ou pode ser esta denúncia mais formal, que chega numa caixa de mail, pronto. Este tem que ser tratado com regras, não é? Isto tem prazo para responder, tem um relatório que é elaborado e enviado para o supervisor, portanto é uma coisa com cabeça, tronco e membros, tem uma aplicação obrigatória, mas é um canal que tem essa vantagem, mas para quem está do lado das empresas, com funções como a minha, similar ou parecida, ou para quem é um administrador, vai permitir saber mais depressa estas situações. Se a pessoa não quiser saber, enfim, passa a ter que saber. Claro. Se a pessoa quiser, efetivamente pode minimizar processos de fraude, porque acelera a detecção, acelera e diminui a perda e no limite, agora numa visão mais romântica, podemos ter uma sociedade mais ética, mais transparente. Sim. Pronto. É um pequeno exercício. É esse, não é? Portanto, os canais de denúncia podem ser aqui um instrumento que eu acho, por exemplo, para o caso do tal caso do subsídio indevido, que obviamente alguém não gosta de ver esse, ou não vangloria o vizinho, ou então podemos dizer assim. A verdade é que assim, nessa parte também a questão é, eu se calhar há 15, 20 anos havia mais essas histórias, hoje em dia já não é. Já são aqueles mitos. Era aquele mito urbano, aquele não sei quantos e tal. Hoje em dia já não é uma coisa tão comum. Mas volta e meia ouvia-se isso. Agora também já não estou tão ligado a isso como já tive. Clientes que faziam projetos e coisas, não tem sido uma coisa que nós diretamente não fazemos isso, nunca fizemos, mas ouvia-se com frequência essa conversa do o outro, não sei o quê, já recebeu não sei quanto e tal. Hoje em dia, pelo menos aqui no universo em que eu me movo, já é uma coisa que se calhar não. Mas acho que é importante haver, quer na parte dos subsídios, quer na parte das empresas, seja a que nível for, e a frase que tu disseste há pouco eu acho que é fundamental. Embora pareça romântica, pareça aquele objetivo, mas eu acho que é essa, no fundo, a missão por trás disto, a missão que está por trás da coisa é, de facto, termos uma sociedade eticamente mais desenvolvida,
Porque a ética traz, e é isso que as pessoas têm que perceber, a ética, a seriedade, a honestidade e o combate à fraude faz com que todos nós, enquanto sociedade, sejamos melhores, tenhamos um nível de vida melhor, sejamos, enquanto sociedade, mais atrativa para investimento externo, por exemplo, ou até para pessoas que queiram para cá viver, algumas, várias milhares já vieram, mas no fundo o país é melhor nos vários sentidos, ou seja, isso não piora nada, é uma solução assim, epá, eu como, como sardinhas, sardinhas é porreiro, faz-me bem uma coisa, mas faz-me mal a outra. Epá, qual é a consequência má que isto tem? Eu não vejo nenhuma. Não tem. E era, pronto, nessa tal visão mais romantizada, mas que também é transformar aquilo que é um ciclo vicioso que nós temos, que é autofágico, o país é pobre, o país não avança, o país não tem produtividade, num círculo de virtualidade, virtuoso, que é vermos, não, o país prospera, o país pode inverter, tem capacidade. E nós só vemos virtualidade no futebol, mas também podemos ver virtualidade noutras coisas. E uma das coisas que podemos ter é esta capacidade também de ver aqui vantagens nisto. E eu acho que esta ferramenta pode ser importante. Acho que sim. Acho que mas excelente forma de terminar. Temos bons empresários, temos novos empresários eu também. Eu acho que sim, temos bons empresários. Temos aqui voz, temos tudo, mas acho que se criarmos condições para cada vez termos melhores empresários, melhores cidadãos, acho que tudo o resto é mais fácil. E, portanto, acho que é uma excelente forma de terminar aqui esta excelente conversa com o Filipe. Abordámos aqui vários temas, acho que foi interessante para quem vai assistir, para mim foi extremamente interessante, espero bem que o Filipe também tenha gostado de vir cá conversar connosco e portanto assista a este e a outros vídeos que nós vamos fazendo e um abraço para si e até à próxima.